Amém. Antes de você se assentar, vamos só a palavra de Deus. É um versículo bem rápido que eu quero ler para você. E aí você já toma o seu assento. 1 Reis 18, 21. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Pode se assentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos, em todo o tempo, nos permitirmos sermos confrontados pela palavra de Deus. Somente quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, há mudança, há transformação. E nós temos vivido um tempo em que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que estão dentro da igreja, ainda estão, como disse Elias, titubeando na fé. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Tem muita gente que quer servir a Deus, mas também não quer se desprender dos pecados lá de fora, dos prazeres lá de fora, melhor dizendo. Quem é que acha, sinceramente falando, que os prazeres do mundo são ruins? Quem é que acha que o que tem lá fora não é atrativo? Quem é que acha que lá fora é mais fácil? Que viver lá fora é mais prazeroso, é mais confortável? É tudo isso. Mas tudo isso que a gente tem lá fora não nos trará a salvação. Ao contrário, nos levará para um caminho de perdição, de perdição. Tem muita gente que quer servir a Deus no domingo, tem muita gente que está com um pé dentro da igreja, mas quer manter o outro pé do lado de fora. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível carregar no domingo a faceta de cristão e na sexta-feira eu estar por aí nos bares. Não é possível viver dessa forma. O povo via assim, o povo via dessa maneira. E no tempo do profeta Elias era a mesma coisa, a mesma coisa. Havia dúvidas, havia incertezas, havia insegurança. O povo era levado de um lado para o outro, e nós temos sido levados de um lado para o outro. Quando eu vejo um problema que Deus não me responde logo, eu busco uma outra solução. Quando aquela solução falha, eu decido voltar para Deus. Deus não é garçom. Deus não é moeda de troca. Deus não é nosso servo. Se você quer algo de Deus, tome uma decisão. É triste a gente ver o que nós acabamos de ler agora, porque a palavra nos mostra que quando Elias pergunta ao povo: a quem vocês vão servir? O povo nada responde. A dúvida era tão grande, a dúvida hoje é tão grande, que a pessoa não sabe nem responder, não sabe nem decidir de que lado está. Gente que quer viver uma vida neutra. Eu vou dizer uma coisa para você, e me perdoe se eu for duro. Se você quer viver uma vida neutra, entenda, você está contra Deus. Você está contra Deus. Ah, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Está contra Deus. Ah, eu vou só na mesa branca. Está contra Deus. Ah, mas lá fala de Jesus. Está contra Deus. Ah, eu estou em cima do muro. Vai chegar o momento em que Deus vai me puxar. Meu amigo, minha amiga, Deus não vai puxar ninguém. Deus não vai puxar você. É você que tem que buscar a presença dEle. É você que precisa tomar a decisão. Qual decisão? Se entregar. Ou você está com Cristo, ou você não está. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Não tem essa: eu não sou crente, mas eu sou bom. Eu não sou crente, mas eu faço caridade. Tome uma posição. Tome uma posição. Nada temos a perder. Nada temos a perder. Coloca de novo, pastor, por favor, a passagem.
Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Se não é, não siga, siga o outro. Qual é o outro que nós conhecemos? É Satanás. Ou eu sou de Deus ou eu sou de Satanás, não tem meio termo. Uma vez eu lembro que eu conversava com alguém do meu trabalho, muito tempo atrás, falamos sobre as coisas de Deus, e o rapaz falou assim para mim: poxa, James, você falando desse jeito, parece que Deus segrega, parece que Deus separa. Sim, meu irmão, é separação, é segregação. Ou você está aqui ou você está lá. Tome uma decisão. Esse povo carecia de tudo, mas estava dividido em servir Baal, que é o diabo, ou servir a Deus. E aí a pergunta é bem simples: até quando? Até quando nós vamos viver dessa forma? Até quando meu pé vai estar na igreja no domingo, na quarta-feira, mas na sexta e no sábado está no mundo? Até quando eu vou tentar agradar a dois senhores? Não tem como. Jesus disse: ou você está comigo ou não está, ou você se ajunta ou se espalha, ou nós pertencemos a Deus ou não pertencemos a Ele. Não tem outro termo, não tem outro termo. E hoje a palavra vai nos confrontar para que nós tomemos uma decisão. Deus fala: há o caminho da vida e o caminho da destruição. E Ele ainda dá a dica: escolha, pois, o caminho da vida, o caminho da salvação. E nós temos estreitado o nosso entendimento, temos sido cada vez mais mestres de nós mesmos, ou seja, eu não concordo com isso, não vou fazer. Eu acho que não é dessa forma. Eu acho que essa leitura aqui foi equivocada, meu amigo. Está escrito: faça. Está escrito para fazer? Faça. Está escrito para não fazer? Não faça. É simples, é difícil, mas a matemática é simples. Repete comigo, por favor: a indecisão espiritual é uma ofensa a Deus. A indecisão espiritual é uma ofensa a Deus. Deus não divide. Deus não divide. Coloca, por favor, pastor, Isaías 42:8. A indecisão espiritual. O que é uma indecisão espiritual? Eu não sei a quem eu sirvo. Eu não sei se eu sirvo a Deus, eu não sei se eu sirvo ao diabo. Eu não sei se eu me firmo na igreja ou se eu vou lá para fora. Eu não sei se eu abro mão de tudo que é prazeroso, mas é condenatório, e vivo uma vida regrada sim. O caminho é estreito, a porta é estreita, é fechada. Olha só o que diz Isaías 42:8. Eu sou o Senhor. Já há uma definição clara de quem é o Senhor. Não é Baal. Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Ele não está abrindo aqui uma margem de interpretação. Ele não está te dando uma opção de múltipla escolha. Ele está afirmando: eu sou o Senhor. É Ele o teu Senhor. Este é o meu nome. Não darei, outra afirmação, não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. A indecisão espiritual é uma ofensa a Deus. Se você está dividido entre o mundo e a Deus, entenda isso de uma vez por todas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. A gente já viu tantos exemplos que a coisa estava lá no fundo do poço. E Deus age. Porque Deus, quando age, Ele quer agir quando não haverá nenhuma dúvida no seu coração e também em todo o povo, de que foi Ele, que foi a mão dEle que te ergueu, que foi a mão dEle que te libertou, que foi a mão dEle que te guardou, que restaurou, que transformou. Ele é o Senhor. Indecisão espiritual é uma afronta, é um desrespeito, é uma ofensa a Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra dele diz: eu sou o Senhor. Eu não divido a minha glória com ninguém. Se Deus não divide a glória dele com ninguém, por que é que eu continuo insistindo em estar com um pé dentro da igreja? Aí eu estou aqui dentro da igreja, eu afirmo a Deus: o Senhor é o meu Senhor.
Mas aí eu me esqueço que Ele é o meu Senhor. E aí quando de repente o mundo lá fora vem, o prato que o diabo serve é atrativo, é doce, as palavras de Satanás são suaves. É um perigo, se nós não estivermos atentos, se nós não tivermos intimidade ao ponto de reconhecer a voz de Deus, mas acima de tudo, reconhecer a voz do inimigo, nós seremos enganados. E o engano traz destruição. Deus está falando: eu sou o Senhor, e não divido a minha glória com ninguém. Não seja aquele que vai colocar a glória de Deus em dúvida, em xeque. Não seja você, o senhor, a senhora, o responsável por duvidarem lá fora de que aquilo que aconteceu contigo foi a mão de Deus. Ele é o Senhor. Coloca Tiago 1,8, por favor, pastor. Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Na minha tradução diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando eu estou dividido, eu sou inconstante em tudo. E se eu sou inconstante em tudo, me diga você, como é que eu vou ter êxito nas minhas coisas? Eu preciso ser constante na oração, eu preciso ser constante no jejum, eu preciso ser constante em consagração, eu preciso ser constante na meditação da palavra, eu preciso ser constante na presença de Deus, eu preciso ser constante. Todas as vezes que minha mente se divide, eu me torno uma pessoa inconstante, e é a palavra de Deus, não são as minhas que está dizendo. Aquele que tem o coração dobre, ou seja, que vive de forma inconstante, está dando errado em todos os seus caminhos. Não está errado na vida financeira, não está errado só na vida econômica, só na vida sentimental, está errando em todos os caminhos, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A gente viver de aparência é muito perigoso. A gente se mostrar um cristão é muito perigoso. Perigoso em quê, pastor? Quando nós mexemos com o mundo espiritual, precisamos entender. Eu sempre falo aqui na sexta-feira, quando nós mexemos aqui com os demônios, nós colocamos a nossa mão no vespeiro, mas não são vespas que saem de lá, não são abelhas que saem de lá, são demônios. E eu preciso estar constante na minha consagração, ou vou errar em todos os meus caminhos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não fique dividido. Se você quer servir ao mundo, sirva ao mundo de uma vez por todas. Aquele que está sujo, diz a palavra, se suje mais. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser cristão. Não brinque de evangelho. Deus não aceita um evangelho, um cristianismo superficial. Deus não aceita uma entrega superficial. Ou você se entrega por inteiro, porque Jesus Cristo se deu por inteiro. A graça de Deus vem por inteiro, a misericórdia de Deus vem por inteiro. Você tem que se entregar por inteiro. Por que é que eu tenho dúvida se eu devo servir a Deus ou ao diabo? Por que é que eu tenho essa dúvida? O inimigo veio para quê? Matar, roubar e destruir. E o que eu quero com um ser desses? Porque eu ainda me inclino às coisas do diabo. Porque é que as coisas lá de fora ainda chamam a minha atenção? Se tudo o que ele quer é te matar, é te roubar e te destruir, o que é que tem te impedido de se entregar em totalidade para o seu Deus? O que é que tem te prendido para que você ainda não consiga se entregar em totalidade para o seu Deus?
Eu lembro uma vez aqui que eu preguei sobre o leproso, e eu perguntava para o povo: qual é a sua lepra? Qual é a sua lepra? Qual é a doença que Deus precisa curar? O que é que você precisa deixar? Todos nós sabemos aquilo que precisamos largar. Todos. Aqui não tem nenhuma criança inocente. Todos nós sabemos dos nossos passos, das nossas decisões. Todos nós. E por que é que eu ainda estou preso lá fora? Deus me oferece vida eterna, vida sem choro, vida sem dor, vida sem sofrimento, vida sem luto, vida com recompensas. O que é que eu estou esperando, meu Deus? Por que é que eu ainda estou preso lá fora? Não divida a glória de Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Não há outro caminho. A indecisão espiritual é uma afronta. É uma afronta a Deus. Amém? Repete comigo: chegou a hora de escolher a quem servir. Josué 24:15, pastor, por favor. Lá no Monte Carmelo, quando Elias faz aquele desafio, ele não aceita a indecisão do povo. Deus não aceita a sua indecisão. Ou você vem para Deus, ou vá para o mundo. Tem gente que quer viver para Deus, mas as coisas do mundo são mais fortes. Aí ela deixa de aproveitar a vida que ela quer, mesmo sabendo que vai ser condenada, mas ela deixa de aproveitar. Se você não quer Deus, aproveite. Já que você decidiu que vai condenar a sua alma, viva tudo o que tem lá fora. Mas se você não decidiu, se você não escolheu condenar a sua alma, se entregue a Deus. Se entregue a Deus. Porém, diz Josué, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Josué não disse para o povo: depois pense e me responda. Amanhã, daqui a 2 meses eu volto para ver qual foi o processo. Escolhei hoje. Hoje, a quem você vai servir. É hoje o dia da sua decisão. O amanhã você não sabe se você está aqui. O depois eu não sei se eu estarei aqui. O momento é agora. Decida hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram aos vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, há uma advertência, há um condicional. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É desde aquele tempo em que o povo vive dividido. É desde aquele tempo que o povo saiu do Egito, honrado por Deus, com riquezas, e aí no meio do caminho: por que Deus me trouxe aqui? Eu quero voltar para lá. O que tem lá para você? O que é que tem lá fora para você? Não tem nada além de destruição. Não tem nada além de perdição. Eu não sou hipócrita, lá fora é bom. O que o mundo oferece é prazeroso. Eu não venho aqui mentir para você. Mas ou você escolhe viver num prazer passageiro, ou viver num prazer eterno. Parece uma escolha difícil? Não é difícil. Ou eu me salvo, ou eu me condeno. Ou eu me salvo, ou eu me condeno. Deus criou o mundo, Deus criou você para ter relacionamento com Ele. Nem todos irão se salvar, meus irmãos. Nem todos vão se salvar. Mas quando Jesus voltar, esteja você pronto. Seja uma noiva preparada. Jesus Cristo não está à procura de uma menina, não. Ele quer uma noiva madura, pronta, decidida. Seja você a noiva decidida. Já esteja no altar. Já esteja no altar. Não espere Jesus aqui embaixo, não.
Não espere aqui embaixo, que pode ser que quando Ele volte, você esteja subindo o primeiro degrau. Pode ser que quando Ele volte, você esteja subindo o segundo degrau e não dá tempo de chegar no altar para receber o seu noivo. Não temos o tempo que achamos que temos. Eu já falei isso para você. Você não é dono do seu tempo. Nenhum de nós é dono do seu tempo. E aí as pessoas ficam divididas no que vão fazer. E aí eu me lembro dos jovens da Babilônia. Os jovens da Babilônia, Daniel, Sadraque, Daniel 3,18, pastor, por favor. Nós aqui, com todo o conhecimento que temos, com toda a informação que temos, nós ainda estamos com dúvida. Aí eu olho para esses jovens, cativos lá na Babilônia, cativos, escravos, e eles dizem o seguinte: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não servirei a outro Deus, não me entregarei a outro Deus. Por que é que nós temos dúvidas? Se lembra do pior momento da sua vida agora. Faz um esforço, faz esse exercício. Se lembra do pior momento da sua vida. Foi uma estátua de ouro que foi te salvar? Foi uma imagem que foi fazer você se levantar? Foi um falso Deus? Ou foi o seu Senhor? Foi um falso Deus ou foi o seu Senhor? Porque há dúvida no nosso coração. Jovens decididos, jovens conscientes do que deviam fazer. E você? E nós? Quem tem sido o nosso Deus? A quem nós temos servido em verdade? As tuas palavras hoje te salvam ou te condenam? As tuas ações hoje te salvam ou te condenam? A tua vida hoje reflete que você é um servo de um falso Deus ou servo do Deus verdadeiro? Reflita sobre isso. O tempo está acabando, meus irmãos. O tempo está acabando. Fala comigo. As consequências da indecisão são graves. E quão graves seriam, pastor? Eu vou listar uma coisa aqui para vocês, algumas coisas. Repete comigo, por favor. A indecisão me afasta da presença de Deus. Apocalipse 3,16, por favor, pastor. A indecisão me afasta da presença de Deus. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras de Jesus. Deus não aceita uma fé superficial. Deus não aceita uma entrega superficial. Repete comigo. A indecisão me torna vulnerável ao inimigo. A indecisão me torna vulnerável ao inimigo. Por quê? Porque se eu estou indeciso, na verdade eu já decidi. É até incoerente essa fala, mas quando eu estou indeciso a quem servir, eu já tomei a minha decisão. E o pior, tomei a decisão errada. Se você está indeciso, você já se decidiu, só que você escolheu o time errado. Repete comigo. A indecisão me impede de experimentar o poder de Deus. A indecisão te impede de experimentar o poder de Deus. Elias, nesse tempo, desafiou centenas de profetas do diabo, de Baal. Mas a palavra diz que Elias, quando orou, desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu, numa simples oração. Os especialistas dizem que não deve ter demorado nem 30 segundos. Uma oração.
Ele orou para cessar a chuva, e a chuva cessou por 3 anos e meio. Ele orou para que descesse o fogo do céu, e o fogo do céu desceu. Porque quando você tem decisão, quando você não tem dúvidas de quem é o teu Deus, quando você ora, desce fogo do céu. Quando você ora, desce o fogo do céu. Quando você apresenta a Deus o teu problema, desce fogo do céu. Mas não posso mais viver tendo indecisão espiritual. É Deus o meu Senhor, é a Ele e a ninguém mais que eu devo seguir. Se você quer ver a glória de Deus, meu irmão, se você quer viver a glória de Deus, tome a decisão. Não divida mais o seu coração, não divida mais o seu pensamento, não divida mais as suas ações. Coloque Deus acima de tudo. Coloque Deus acima de tudo. Repete comigo: quando escolhemos a Deus, o fogo desce. Quem sabe aqui o que o fogo representa? Eu perguntei isso para o pastor hoje. O que o fogo representa? O que o fogo, quando eu oro, o fogo de Deus representa o quê? O fogo de Deus representa uma resposta imediata. Elias orou e desceu o fogo do céu. Daniel orou e o anjo disse: desde a primeira vez que você orou, eu já fui enviado. Uma oração. Porque estas pessoas tomaram uma decisão, serviram ao único Deus verdadeiro, serviram a Deus. O fogo representa avivamento. Atos 2, pastor. O fogo representa a resposta e o fogo representa avivamento. 1. Olha o que diz Atos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos, quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que isso significa? Que Deus quer derramar esse fogo sobre você. Deus quer derramar esse mesmo fogo sobre você. Mas viva conforme essas pessoas, em concordância com a vontade de Deus. Então o fogo representa resposta, representa avivamento. O fogo representa purificação. Purificação. A palavra de hoje nos confronta a tomarmos uma decisão. Tome a decisão hoje. Tome a decisão agora. Se Deus é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. Mas não fique mais dividido. Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo.